Graça e paz, irmãos. Bom dia. Bom estarmos na casa do Senhor nesse dia um pouco chuvoso, esse final de semana um pouco chuvoso. Glorificamos a Deus porque Ele enviou a chuva, mas nós devemos estar orando também, porque sabemos que este é um período, nós já temos experiências de alagamentos, nós precisamos estar orando que o Senhor tenha misericórdia para com os nossos irmãos em áreas que estão suscetíveis a isso. Eu não tenho tamanho para estar pregando atrás desse negócio, mas Deus proverá. No dia de hoje, a gente vai estar refletindo um pouco num texto que eu gosto bastante, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18, que vai falar um pouco da sabedoria de Deus. Eu acho muito massa, porque é o primeiro capítulo da primeira carta de Paulo a Coríntios, ele já começa com o pé na porta. Muito obrigada, minha irmã. E é um texto assim, conhecido, a gente usa ele bastante, a gente fala muito dele, é um texto conhecido, mas eu gosto muito dele, a gente vai refletir um pouco nele. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18, nos diz assim: a mensagem da cruz é loucura para os que encaminham para a destruição, mas para nós, que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disto, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores dessa era? Deus fez a sabedoria desse mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas, para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Lembrem-se, irmãos, que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser se orgulhar, orgulhe-se somente no Senhor. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque nós temos a liberdade de estudá-la, Senhor, e de aplicá-la em nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Senhor, nessa manhã a entender o que Tu queres de nós, Senhor. Nos ajuda a aplicar em nossas vidas tudo aquilo que é a Tua vontade, Pai. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E esse texto, ele é muito bom. Eu gosto muito desse texto. Eu gosto muito do Novo Testamento de modo geral. Mas esse texto em específico eu acho muito legal, porque é mais uma demonstração de como Deus ele conhece exatamente quem nós somos. Ele sabia exatamente quem era a sua criatura, a sua criação. E ele sabia que esse povo que vai se prostituir, vai falar que me ama e vai seguir outros caminhos. Esse povo falso que vai me trair. E ele vem e traz aqui um texto que, para nós, eu imagino que para nós hoje em dia já seja para nós hoje em dia já é muita loucura. Imagino na época que ele escreveu esse texto para a carta à igreja de Corinto, que ele escolheu as coisas desprezadas do mundo para realmente reduzir a nada aquilo que o mundo se torna importante, que é para ele demonstrou aqui nessa carta que realmente nós, enquanto seres humanos, nós temos essa tendência a nos exaltar, a querer aparecer, e aí porque a gente fez isso e aquilo, e aí ele vem e fala que nós não temos orgulho nenhum quando estamos na presença do Senhor. Nosso orgulho, quando a gente se orgulha na presença de Deus, naquilo que Deus fez, não é a nossa força. E é isso que ele traz nesse texto.
E aí ele começa, o Paulo, inspirado por Deus, começa essa carta assim, de modo sensacional, e às vezes a gente interpreta esse texto de um modo um pouquinho errado. A gente traz esse texto assim de uma e usa esse texto para meio que uma automartirização. Porque esse mundo lá fora que não conhece o Senhor, eles não me entendem, eu sou diferente, aí ninguém me entende, não sei o quê, não sei o quê. E segura lá, não é bem assim. A sabedoria humana, as coisas loucas e insignificantes que o Senhor traz aqui para confundir as sábias, para confundir as fortes, não é necessariamente para criar uma rivalidade, uma separação. É nós, os daqui de dentro, contra os de lá de fora. Não é assim. A sabedoria humana é a nossa carne, o nosso sentido natural das coisas, o jeito como nossa mente humana trabalha. E isso não necessariamente significa algo extremo que, assim, de cara a gente pensa, não, isso aqui está errado. São coisas muito naturais da vida humana. Um exemplo que eu dou muito no PGM, por exemplo, é que lá fora é comum que as pessoas de mais alta, assim, mais alta posição, elas resolvam apenas problemas de alta posição, façam apenas coisas de alta posição. Exemplo claro é no banco. Você chega, entra no banco, você só fala com o gerente do banco se o seu problema for um problema assim que só resolve com o gerente. Caso seja outra coisa, você fala com outras pessoas, às vezes até no caixa. Dentro do reino de Deus, não é assim. Muito pelo contrário. Os líderes, as pessoas nas posições, digamos assim, de autoridade nisso da igreja, são as primeiras servindo. A gente vem aqui, por exemplo, no Ministério Infantil. Quando tem o congresso infantil, irmã Rosa, irmã Thalita, irmã Gleide, que estão atualmente trabalhando, irmã Luciana também, que está chegando, elas não são as pessoas que vão sentar e mandar alguém fazer. Não, elas estão aqui e aí está enchendo bola e colando papel no chão e enfeitando as coisas e trabalhando realmente. Da mesma forma, irmã Sinalva, quando tem o aniversário da MCM, ela estava aqui fora pintando letrinha para enfeitar aqui. Então, em vários âmbitos da igreja, a gente percebe aqui no nosso meio que há essa transferência da questão do serviço. E isso é bem claro, o Senhor ele esclarece isso muito no texto de Lucas 22. Lucas 22, a partir do verso 24, ele vai nos trazer um negócio sensacional, e eu acho muito massa, que ele vai trazer, e Jesus, a gente chama Jesus de mestre, e realmente ele é muito professor. Esse texto é um exemplo, mas existem vários exemplos na Bíblia, no Novo Testamento, de Jesus, quando ele ia ensinar uma lição, primeiro ele perguntava, você acha que como que é? Como é que você acha? Qual é a sua opinião? E aí, dentro disso, no que é o pré-entendimento da pessoa, ele vai e transforma. E aí, em Lucas 22, a partir do verso 24, traz o texto. Depois, começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Jesus disse-lhes, neste mundo os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo, e, no entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente, que o maior entre vocês ocupe a posição inferior, e o líder seja o servo. Quem é mais importante, o que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa, mas não aqui, pois eu estou entre vocês como quem serve. Então, aí Jesus ele vai trazer uma pergunta, ele primeiro pergunta, e é uma pergunta que a gente pode fazer também no restaurante, o mais importante é você que está sentado pagando pelo seu alimento ali, e aí vai ter pessoas lhe servindo. Isso não é estranho, você não vai no restaurante e você toma o lugar do garçom. É muito natural que na nossa vida a gente tenha pessoas em certas posições por determinados motivos. Dentro do reino de Deus, essas posições não estão necessariamente definidas, digamos assim. Uma pessoa que ela é líder, ela tem que ser uma pessoa de serviço também. Então, todos nós, enquanto
aqui, enquanto servos de Deus, nós somos servos. E enquanto servos de Deus, nós somos também servos uns dos outros. E aí, voltando para a questão da diferença que a gente faz muito de, às vezes, nós contra eles, a gente usa também o texto de Romanos 12. É um texto muito conhecido também, precisa colocar não. O texto de Romanos 12:2, todo mundo sabe. Mas não vos conformeis com este mundo. Se transformai pela renovação da vossa mente. E aí, às vezes, a gente acha que o não conformar com o mundo é ser nós contra os de lá de fora e contra o que lá tem alguma postura que não pode ser assim, não pode ser assim, não pode ser. Mas não, o não nos conformarmos com este mundo é nós não nos conformarmos com a nossa natureza humana, não nos conformarmos com aquilo que a nossa mente humana e falha quer de nós. E por muitas vezes isso vai ser, novamente, o que é natural do mundo. Tem uma frase frase não, é um pensamento, digamos assim, de Augusto Cury. Eu tenho meus problemas com ele. Ele tem uma visão um pouco meio teórica e filosófica do reino, mas ele tem algumas frases muito legais. E eu gosto desse pensamento em específico, que ele vai falar que a nossa mente humana seria incapaz de inventar Deus. Porque Jesus ele veio, e aí tudo que a gente vê da vida de Jesus nos evangelhos, todas as reações de Jesus para as situações nas quais eles estavam, elas contradizem completamente o que é o nosso instinto natural. Tudo que Jesus fez quando Jesus estava passando lá 40 dias no deserto com fome e foi tentado, e aí ele permaneceu firme. E ele não foi tentado com coisa besta, não, ele foi tentado com sua fome, algo que é muito natural, a gente precisa comer. Então, Augusto Cury ele traz isso, que é a mente humana, em sua naturalidade, é incapaz de inventar um Deus. Porque a gente tem muito no nosso natural, e, novamente, não é errado, da questão da troca. A gente troca as coisas na vida, naturalmente. A gente vive no mundo comercial. Você trabalha e recebe seu salário. Você paga algum valor e você come alguma coisa. Você compra uma roupa por um determinado preço. E essas são trocas equivalentes. Mas aí vem Jesus Cristo e Deus, esse Deus poderoso, muito grande, que segura em suas mãos os céus, as estrelas e todas as coisas, que tem todo o poder, conhece todas as coisas, está em todo lugar. E aí esse Deus se encarna e vem a nós e sofre uma morte de cruz. E, meus irmãos, a morte de cruz, às vezes a gente usa o sacrifício de Jesus de uma forma muito limitada. A gente não entende verdadeiramente o sacrifício de Jesus. O texto da crucificação em Lucas era médico, então Lucas sabia das coisas. Então, o texto em Lucas é desesperador de ler em certos momentos. O sacrifício que Jesus fez por nós foi profundo, foi uma dor que a gente não consegue imaginar. O que Jesus sofreu para nos salvar foi algo absurdo para nós, para a nossa mente. E aí, como é que a mente humana, que é natural, está programada para entender a troca como algo equivalente, vai olhar para Deus, esse ser que é poderoso, e aí se entrega por nós, sofre algo tão profundo, tão horrendo para nos salvar, e não pede nada em troca. Apenas que nós sirvamos a Ele o nosso coração. Não é uma troca justa, não é uma troca equivalente. Nós jamais poderemos pagar aquilo que o Senhor fez por nós. A gente pode passar a nossa vida inteira, chegar agora, nesse momento, e largar emprego, estudo, faculdade, escola,
tudo e servir somente a Deus 24 horas por dia não vai ser suficiente para pagar o tão grande amor do Senhor por nós. Esse amor que se entregou numa cruz para que nós pudéssemos ser justos, ser feitos justos diante de Deus. Nós não entendemos isso. E é disso que Paulo está falando nesse aqui. A loucura de Deus é mais sábia do que a nossa sabedoria. A gente jamais vai conseguir, em nossa pequenez humana, entender a lógica de Deus. Existem coisas que a gente não vai entender nem aqui, que nossa mente não é capaz humanamente de entender, a gente vai entendendo agora com fé em Deus. Mas é isso que ele está falando, não é uma luta de a loucura da pregação, porque lá os de lá de fora acham. É de modo geral, a nossa natureza humana não entende o que é verdadeiramente viver uma vida que agrada a Deus, porque não bate com o que a gente está acostumado. Outro ponto no qual a gente percebe essa diferença, é na questão do que a gente faz, das coisas que a gente faz. Lá fora, as coisas que a gente faz determinam quem nós somos. Exemplo, se você tira boas notas na escola ou na faculdade, você é considerado uma pessoa inteligente. Porque esse daqui tirou boas notas na escola, isso aqui é a prova do que ele fez, porque ele é inteligente. No reino é diferente um pouquinho. O que você faz não é a prova de quem ou do que você é. Pelo contrário, você, se foi agraciado com inteligência, com o dom da sabedoria aqui na terra, você, em resposta ao fato de que você recebeu esse dom de Deus, de sabedoria, de verdadeiramente ser uma pessoa assim, sábia, que tem inteligência nessa questão, porque Deus te deu esse dom, você usa ele no reino. Em resposta, o que você faz aqui na igreja com sua inteligência não é o motivo que faz de você quem é. É a resposta. O que a gente faz não é a causa, é a consequência. Vou dar um exemplo mais claro ainda. Lá fora, por exemplo, se a pessoa ela é boa em matemática, ela faz engenharia. Se ela é inteligente, ela vai fazer medicina e outras coisas, e ser advogado, não sei. E aí é isso, é uma resposta. Porque ela é inteligente, ela vai lá e vai fazer faculdade de tal coisa. Dentro do reino, eu vou dar um exemplo bem claro. Irmã Dalva. Todo mundo aqui conhece Irmã Dalva. Irmã Dalva recebe pessoas em sua casa quando a gente tem algum movimento aqui de confraternização. Irmã Dalva está geralmente sempre presente quando ela pode. E aí, a gente sabe que a Irmã Dalva é uma pessoa hospitaleira. E aí, o natural seria a gente pensar que não. A Irmã Dalva é uma pessoa hospitaleira porque ela recebe pessoas em sua casa. E não, no reino de Deus não é assim. Irmã Dalva, a ela foi concedido o dom da hospitalidade. Ela tem um coração hospitaleiro. E porque ela tem um dom de hospitalidade, em resposta ao dom que o Espírito Santo colocou nela, ela age dentro da igreja, ela trabalha dentro da igreja para a obra do Senhor com o dom que a ela foi dado. Não é o que ela faz que faz dela o que ela é. O que ela faz é consequência de quem ela é em Jesus Cristo. Mesma coisa, irmã Paulinha. Irmã Paulinha não é líder do Ministério de Celebração porque ela canta muito bem. Não gostou, não. Mas porque Deus colocou... E eu acho isso muito sensacional, porque Paulinha não tem um estudo assim mais oficial, digamos, de música. Mas Paulinha vem aqui, canta e sabe, aumenta o tom da música, diminui o tom da música, o tempo da música, os irmãos no coral.
E ela tem essa facilidade. E aí, porque Deus concedeu a ela o dom da comunicação criativa, ela, em resposta ao que Deus fez na vida dela, o dom que Deus deu a ela vem, ela trabalha no reino, ela dedica o seu tempo ao Senhor. E eu acho muito legal, porque comunicação criativa é o nome, assim, meio que teórico que a gente usa para o dom de pessoas que comunicam certas coisas de modo que não a fala, porque eu sou uma grande crente de que a música, ela é um jeito muito eficiente de a gente alcançar pessoas. Talvez a pessoa ela não vai escutar o que você está falando, mas ela pode escutar uma música que você envia para ela, uma música que ela escuta assim no momento de culto. E a gente tem um exemplo aqui, irmão Manuel Paulo, ele fala muito abertamente que a conversão dele foi porque ele estava passando na frente da igreja e ele escutou um hino do cantor cristão. Eu acho que era Cegueira e Vista, se eu não me engano. Então, a gente percebe que nós fomos concedidos dons para nós estarmos vivendo uma vida que agrada a Deus, uma vida de levar aqueles que estão lá fora, comunicar o Evangelho, levar a eles a palavra de Deus. E isso não é orgulho nosso, isso não vem de nós, isso não é para a gente, não é mérito nosso, é mérito do Senhor, é o que o Senhor fez em nós, é resposta. Tudo que a gente faz dentro da igreja, e isso é um cuidado que a gente tem que ter bastante, de não esquecer o Senhor da obra. Quantas vezes a gente não está dentro da igreja fazendo a obra do Senhor e esquecendo do Senhor, que a glória é dele, a glória não é nossa, não é o que você faz, a glória é de Deus. Tudo que você faz aqui não é uma causa de quem você é, não vai aumentar ou diminuir o amor de Deus por você, ou fazer alguma mudança na graça de Deus que nos alcançou. É uma resposta. Deus te alcançou, meu irmão, Deus te deu uma graça, um presente maravilhoso. Ele entregou o Filho dele encarnado numa cruz para sofrer uma morte horrível, para nos salvar, para nos tornar justos diante do Pai. E a gente nunca vai ser capaz de pagar isso, mas porque nós entendemos o amor dele, nós entendemos que este grande amor nos alcança e nos transforma, aí a gente vai. Obrigado, Deus, pelo dom da sabedoria. Vou praticar sabedoria, dar conselho. Obrigada a Deus pelo dom do ensino. Vou praticar ensino. E eu acho isso muito legal, essa questão do ensino, porque se os irmãos repararem, a grande maioria do pessoal aqui da igreja, dos membros da igreja, que trabalha de alguma forma com educação em sua vida secular, trabalha com educação dentro da igreja. Sinalva, Eliene, Thalita, Zerilda, Ingrid, Eude, várias pessoas aqui na igreja que trabalham com o ensino ou infantil ou de adolescentes lá fora, ou como professor, como coordenador, diretor, lá fora, ou já trabalhou, ou tem esse ensino. Eles trabalham dentro da igreja também com o ensino. E eu acho isso sensacional. Que prova mais incrível do amor de Deus, de realmente entendermos o que Deus fez por nós do que isso. É o trabalho que a gente tem secular, a gente dedica lá fora, mas a gente dedica dentro da igreja também. E dentro disso, um exemplo que eu dou bastante no PGM com os meninos é uma pregação que um amigo meu fez em Macarani, muitos anos atrás. Foi sensacional a pregação. A gente saiu chorando, 2 meses depois, uns amigos nossos foram para a missão. Foi realmente algo sensacional de presenciar. E aí ele foi trazer o texto que a gente utiliza bastante para a questão de dízimo e oferta, que é o dai a Deus o que é de Deus. Outro exemplo claro de Jesus utilizando uma pergunta. Ele faz uma pergunta para ele, ele responde com uma pergunta. Ele vai perguntar, as pessoas vão perguntar para ele se eu devo pagar meu imposto. E aí Jesus pergunta, é a cara de quem, o nome de quem que está na moeda? É o de César. Aí Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí, esse texto ele está falando, obviamente, aqui diretamente da questão monetária financeira,
Mas meu amigo, nessa pregação, ele trouxe para a questão mais abrangente, para o que a gente faz. Quantas vezes a gente não está dando a César o que é de César, mas não dando a Deus o que é de Deus? A nós foi dada uma capacidade de trabalhar lá fora, e a gente tem o nosso emprego lá fora, que é algo que talvez a gente pudesse usar dentro do reino e a gente não está usando. A gente usa lá fora o nosso emprego e aí a gente vai... E isso é natural também, obviamente a pessoa tem que ter seu emprego. Mas quando chega no reino de Deus, essa habilidade que Deus te deu, essa capacidade que Deus te deu, ela não está sendo utilizada em sua plena capacidade. E aí a gente está dando a César o que é de César, mas não a Deus o que é de Deus. E a gente precisa entender isso a cada dia. Deus, tudo que nós somos, vem dele. A inteligência que a gente tem, a habilidade que a gente tem para realizar os nossos trabalhos lá fora, na escola, na faculdade, no nosso emprego, vem de Deus, não é sua. Deus que te deu. Então, você precisa entregar de volta. Você precisa trabalhar dentro do reino de Deus, ser servo no reino de Deus, com a mesma dedicação que você tem lá fora. E é isso outro ponto pelo qual a sabedoria de Deus é loucura para a gente. Porque é muito natural você estar lá fora e ter seu emprego, mas aí a gente fala, mas dentro da igreja, o que eu estou ganhando? E aí a gente tem esse pensamento de troca, de que a gente faz as coisas esperando algo em troca. E dentro do reino de Deus nem sempre é assim. Às vezes, dentro do reino de Deus, você vai fazer as coisas e nem um obrigado você vai receber. Acontece, o ser humano é complicado. Mas você tem que entender que, dentro do reino de Deus, a questão é sempre que a glória é dele. Talvez você não tenha recebido um obrigado diretamente, mas talvez o irmão tenha chegado em casa e orado, agradecido a Deus por sua vida. Isso é importante. É reconhecer que o que você tem, o que você é, o que você faz, vem do Senhor. É resposta ao que o Senhor fez. A glória não é tua, de jeito nenhum. Então, nós, enquanto pessoas, não podemos nos orgulhar em nada do que nós fazemos. E aí eu não quero me arrepender de contar isto. Eu estava debatendo até hoje de manhã se eu ia contar isso ou não. Meio que um testemunho, digamos assim, de algo que Deus fez na minha vida nessa questão. Eu nunca falei isso para ninguém em voz alta. E olha que eu tenho amigos com quem eu compartilho tudo, principalmente as coisas da minha vida cristã. Mas isso em específico é algo que eu nunca falei com ninguém, é um negócio que Deus está trabalhando em mim silenciosamente. Mas por que eu estou falando disso nessa oportunidade, nessa manhã? Eu sou uma grande fã também da ideia de que a palavra até pode convencer, mas o exemplo arrasta. Então, vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, numa determinada programação da igreja, eu trabalhei bastante. Isso não é... Eu trabalhei bastante. Eu vim para a igreja quase todos os dias, e aí tinha várias coisas. Faltei semanas de faculdade para trabalhar aqui. Foi realmente um tempo dedicado ao Senhor. E eu fiz com alegria. Eu faço os trabalhos de Deus, sempre fiz o trabalho de Deus com muita alegria. Eu tenho mais prazer em fazer as coisas de Deus do que fazer as coisas de lá de fora. Eu venho para a igreja, volta e meia, com rinite atacada, passando mal, com alegria no coração, mas 2 espirros em conquista eu estava considerando não ir para a aula. Não façam isso, crianças, mas é só para exemplificar que eu sempre tive mais prazer em trabalhar no reino de Deus do que em qualquer outra coisa. E aí teve essa questão e tal, e aí eu cansei, mas mesmo cansada eu estava feliz. E aí aconteceram algumas coisas e eu recebi alguns presentes, digamos assim, por conta desse trabalho. E aí... eu não estou dizendo que tenha sido errado. O trabalho que eu dediquei aqui, o tempo que eu dediquei, não estava errado. E os presentes que talvez eu tenha ganhado, também não. O trabalhador é digno de seu trabalho, já dizia a carta a Timóteo. Mas, no meu coração, do lado de fora, talvez não. Os irmãos que estavam trabalhando aqui, Emília, Sinalva, Paulinho, talvez não tenham percebido isso. Porque de fora eu acho que eu não externei. Mas dentro do meu coração, eu passei muito tempo
me dando vários tapinhas nas costas, porque eu sou muito massa. Olha que legal, eu fiz um negócio na igreja e eu ganhei, porque eu sou muito top. E aí eu fiquei com isso no meu coração e eu não percebi o quanto isso estava errado, até muitos meses depois. E foi um negócio assim que eu não orei a Deus pedindo para tirar a soberba do meu coração. Eu nem percebi que eu estava sendo soberba. Não foi algo que, tipo assim, não que eu me lembre, que eu pedi a Deus, Deus, tira do meu coração este sentimento. Porque eu realmente não tinha percebido. Foi uma epifania que Deus colocou na minha mente, assim, do nada. Não foi em momento de devocional, não foi no momento de culto, foi literalmente do nada. Eu não lembro o que eu estava fazendo. Ele revelou a mim, você está tomando dentro do seu coração uma glória que é minha. E aí, desde então, Deus tem trabalhado de uma forma assim absurda na minha vida, que aí, toda vez que alguém me elogia de alguma coisa, eu fico sem saber o que responder, que é justamente por isso. Meu instinto, porque Deus está trabalhando isso na minha vida, é falar, não me elogie, não. E eu não vou falar isso porque vai parecer ingratidão da minha parte. Não estou sendo ingrata. Muito obrigada pelo carinho, agradeço por você ter tirado um tempo para me elogiar. Mas dentro do meu coração eu estou pensando, Deus, não me deixa levar esse negócio por dentro do coração e tomar tua glória de novo. E aí a minha resposta automática, geralmente, quando alguém vem me elogiar por qualquer coisa, é a glória de Deus, toda a glória é Ele. Por conta dessa questão, Deus está trabalhando dentro do meu coração. Isso, de forma silenciosa, eu estou tentando externar de alguma forma. Mas por que eu estou falando disso? Porque, para trazer um exemplo claro, às vezes, talvez, nós, enquanto igreja, estamos nessa posição que eu estava alguns anos atrás e ainda estou, Jesus ainda está trabalhando, o Espírito Santo continua trabalhando em meu coração. Mas talvez nós estejamos nessa posição de, talvez não externamente, talvez do lado de fora ninguém tenha percebido. Como eu não acho, honestamente, que os irmãos tenham percebido que eu estava tomando glória para mim dentro do coração. Mas talvez você esteja aí, sentado no banco, fazendo as coisas no trabalho do Senhor, esperando que alguém vá lhe elogiar. Que as pessoas vão te ver e vão falar, olha que menino sensacional, olha que pessoa, que homem, que mulher sensacional. E aí, quando a gente não recebe elogio, às vezes a gente fica assim chateado, não me agradeceu, não me elogiou, eu fiz aquilo. E aí, talvez essa seja a sua posição em agora. E esses pecados do coração que a gente não está externando, eu dei o exemplo aqui de que foi o que Deus trabalhou na minha vida, mas pode ser que aí, nesse momento, Deus esteja revelando outra coisa. Outro pecado que você está assim, guardando no seu coração, que talvez nós, enquanto igreja, não estejamos percebendo, mas você sabe aí que, meu Deus, eu estou pecando nisso. Dentro do meu coração, eu estou pecando contra ti, meu Senhor. E aí, talvez essa palavra só vai fazer efeito daqui a alguns dias, alguns meses, mas que nós possamos entender que a glória não é nossa, que nós não possamos, de modo algum, a gente vir aqui na frente, pegar um microfone só para pegar um microfone, para que as pessoas nos vejam, para que, não vou aparecer no vídeo muito massa que Rubem vai fazer, olha que eu aparecendo. Mas que nós possamos buscar a cada dia no Senhor, que Ele nos dê um coração humilde, que Ele dê a nós o entendimento de que tudo que a gente faz não é glória nossa. A gente não está fazendo nada, meus irmãos. Diante do grande amor de Deus, o que a gente faz aqui é insignificante. Mas a gente percebe que tudo que nós fazemos é na força que o Senhor nos entrega, nos concede. E aí, para não ficar nesse clima assim meio pesado, a gente vai fazer uma dinâmicazinha. Eu vou pedir aos irmãos, não é para colocar aí não, Bernardo. Os irmãos aí, você vai abrir sua Bíblia em Efésios 1 e 2. São 2 textos, eu não vou ler ele inteiro. Você vai ler aí sentado mesmo. Esses textos, eles têm alguns versículos que nos revelam quem nós somos em Deus. E aí, não é uma pergunta retórica, eu quero que pelo menos 3 irmãos diferentes para me falar alguma coisa que nós somos. O Rubem está fazendo assim um sinal para pegar o microfone. Alguém, por favor, pegue o microfone para passar. O texto em Efésios 1 e 2, os capítulos 1 e 2,
tem algumas características nossas. Não precisa ler o texto inteiro, não. Só passe os olhos por cima, é fácil de achar o que a gente está falando. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Qual o versículo? Efésios 1, versículo 4. E aí, obrigada, minha irmã. E aí, já no começo da carta, a gente já percebe que nós fomos eleitos, santos e sem culpa. E aí você percebe um negócio sensacional? É que isso não vem de nós. Isso vem do Senhor. Ele nos escolheu, Ele nos fez sem culpa. Não é o que a gente fez. Somos eleitos sem culpa e santos por conta do nosso Senhor. Irmão Silvio. Efésios 1, versículo 12, diz assim: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. E aí, novamente, nós somos feitos para o louvor da glória do Senhor. Não é o louvor da glória nossa, não é o que a gente faz, não é para a gente ser elogiado. É para o louvor da glória do Senhor. Mais um. O mínimo é 3, Eliseu aqui na frente, Bernardo. O mínimo é 3, mas se os irmãos aí, alguém achou mais versículos, cheio de versículos em Efésios 1 e 2. Depois de Eliseu, Talita. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Eu amo esse texto também. Obrigada, Zan, porque você trouxe esse texto que eu gosto tanto. E aí, por que Deus nos amou tanto? Porque Ele é tão rico em misericórdia, pela graça dEle, nós fomos salvos. Nós não fizemos nada, mas o Senhor nos amou mesmo assim. Tá ali. Efésios 2:10. Pois foi Deus quem fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Esse é outro texto sensacional. As boas obras que foram preparadas antes de nós nascermos, antes do mundo ser criado. E aí algumas outras versões, como a minha, vai trazer que nós somos obra-prima do Senhor. Nós fomos... Bernardo, Paulinha, nós fomos criados por Ele, para o louvor da sua glória, para uma obra que Ele já tinha começado muito antes da gente nascer. Efésios 2:19. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Não somos mais estrangeiros, não estamos mais em terra estranha, nós somos cidadãos do céu. Nós, por meio do amor de Deus que nos alcançou, nós fomos feitos membros da família do Senhor. E foi Ele que fez isso por nós. O amor dEle que nos alcançou, porque Ele é nosso Pai, nós somos todos irmãos uns dos outros. Alguém quer mais algo antes de eu encerrar? Não havendo, a gente vai concluir. E a gente teve esse momento aqui, mas os irmãos em casa leiam com mais calma esse texto de Efésios, o capítulo 1 e o 2. É muito interessante para a gente aplicar em nossa vida, entender o que o Senhor fez em nós. É muito massa ler esse texto e perceber que tudo que nós somos, nossa justificação, o fato de que nós somos membros da família de Deus, somos cidadãos do céu, os dons que nós recebemos também, tudo isso vem do Senhor, é resposta daquilo que Deus fez em nossa vida. E que maravilha é nós podermos a cada dia responder o amor de Deus. Que grande privilégio nós temos de termos recebido esse amor, de sermos alcançados pela graça, e em resposta a essa graça que nos alcançou, nós podemos estar trabalhando no reino de Deus, estar dedicando a Ele as nossas vidas, as nossas forças que vêm dEle, tudo que nós somos, e podemos, juntos enquanto igreja, propagar o Evangelho do Senhor. E que nós possamos a cada dia caminhar dessa forma, sermos verdadeiramente membros da família de Deus, trabalharmos enquanto com a glória,
a glória sendo toda para o nosso Senhor e não nossa.